O programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer o Dr. Isaac Furtado. O Dr. Isaac Furtado, além de médico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade dos Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui, é também um poeta e lançou o ano passado um livro chamado Mosaico da Misericórdia, Arte e Reflexão. É um poeta que pretende registrar os mosaicos da misericórdia do Hospital de Fortaleza em ciclos de decadência e restauração, foge da mesmice da descrição para envolver-nos em uma emoção. Isaac Furtado é médico cirurgião, artista plástico e também poeta, como eu já falei. Doutor Isaac, eu queria que o senhor contasse como é que um médico começa a caminhar por esse mundo da escrita e da poesia. Isso. Os médicos, de uma maneira geral, têm muito esse contato com a literatura. Inclusive, aqui existe uma sociedade, Sobramos, de médicos escritores, né? E eu, a princípio, antes de ser médico, era artista plástico. Resolvi fazer medicina já pensando na cirurgia plástica como especialidade. Aquela coisa de moldar o belo, né? De transformar como um escultor. E dentro das artes plásticas eu comecei a evoluir na parte da literatura. E a melhor maneira que eu consegui integrar as duas foi na poesia, que é uma coisa que você une a imagem com a construção do lirismo da poesia, e acho que está dando certo. Doutor, o que é o belo? Você disse que o cirurgião plástico gosta do belo, né? Mas o que é o belo do ponto de vista, né? O que é, por exemplo, o feio para o feio e o que é o belo para o bonito? Como é que a gente consegue, nessa nossa civilização cultural, distinguir o que é belo, né? Eu lembro que dizem que Jesus passando, né, junto com São Pedro, e encontrou um cachorro morto, né? E São Pedro disse: olha, sai daí que esse cachorro é muito feio, está podre. E Jesus teria dito e que lindos são os olhos dele, né? Como é que a gente, né, consegue distinguir o belo? O belo, na verdade, ele teria duas visões. Ele teria aquela parte técnica, né, baseada nos nossos padrões culturais, né? O belo da sociedade ocidental, que tem um seu padrão, da sociedade oriental. O belo daquele índio lá no centro da África, que coloca vários botox e tatuagens. Então, aquilo que é belo para eles, para nós já pode ser uma certa deformação, mas existem padrões e medidas matemáticas que conseguem deixar naquela, vamos dizer, aquela beleza apolínea, né? Aquela beleza grega que era traçada dentro de moldes, né? de números áureos, né? Todas as proporções divinas, mas que hoje essa beleza muito retilínea, muito padrão, está um pouco alterada, inclusive, que é o outro lado, que seria a beleza dionisíaca, né? Que seria aquela coisa mais solta, mais alegre, e que essa beleza, né, o belo, na verdade, eu diria que é como a própria verdade. Você nunca vai conseguir a beleza pura, assim como a verdade pura, que sempre vai estar além, né? Então, a gente, como cirurgião plástico, procura imitar os padrões mais aceitos, procura deixar traços mais suaves, mais, né, em proporções ideais, mas a gente sabe que nunca vai atingir a beleza pura e a perfeição pura. E porque a beleza, a nossa beleza, a gente pensa numa beleza grega, e de uma beleza toda, por exemplo, uma escultura, né, e ela está matematicamente tudo correto. Eu me lembro daquele livro do Humberto Eco, A História da Feiura, né, que exatamente. Ele conta aquela evolução que nós colocamos a feiura, né, retratamos a feiura, porque às vezes a gente não gosta do sujeito e acha que ele tem a história da beleza e a história da feiura. Por incrível que pareça, a história da feiura é muito mais interessante, como livro é bem mais interessante. Mas o que acontece é isso, nós estamos sempre copiando aquilo que é o sucesso, aquilo que é a mídia, né? Hoje em dia você tem uma informação muito grande de
televisão, de internet. Então, para onde você olha, tem uma pessoa que está com aquele padrão, né, magra, é alta, com uma prótese de mama grande. Então, tudo isso as pessoas se espelham de uma maneira até inconsciente, né, aquilo que já entra assim, mais ou menos no inconsciente coletivo, de tentar imitar aquilo. Então, a gente vê muito com relação à cirurgia plástica. Há 15 anos atrás a gente fazia mais redução de mama. Hoje em dia é o contrário, a gente faz mais aumento de mama. Talvez por a história da globalização, né, que você tem o mundo de uma maneira geral pequeno e você tem padrões mais unificados de beleza. Aquilo que antigamente dizia a brasileira era o bumbum maior, com a mama pequena, hoje já está um pouco diferente, já está entrando em moldes internacionais. Doutor, me diga uma coisa, por que o Brasil é tão famoso em cirurgia plástica e pessoas vêm do mundo inteiro fazer cirurgia plástica aqui? E se esse cirurgião plástico daqui, os mais famosos, também tem aquela fama daquele cirurgião que é brasileiro, por exemplo, que tem um programa de televisão que transforma... Aquilo ali, do ponto de vista ético, é correto aquele tipo de procedimento? Bem, a princípio, o Brasil hoje é realmente um ícone internacional, mundial. A gente opera pessoas que vêm da França, da Itália, para operar aqui em Fortaleza. E o que acontece é isso. O Brasil deve muito ao professor Yves Pitangui, que é considerado, vamos dizer assim, o mestre, o pai da cirurgia plástica no Brasil e um dos maiores expoentes mundiais, a quem eu devo muito e passei 3 anos lá estudando, e acredito que foi o grande propulsor da cirurgia plástica no Brasil e divulgador. O professor Yves fez cursos na Inglaterra, nos Estados Unidos e participou em congressos no mundo inteiro. E isso deu um salto e abriu os olhos para os cirurgiões locais de colocar a cirurgia plástica no dia a dia, e com a habilidade do cirurgião brasileiro, isso foi crescendo e criou proporções realmente internacionais. O Brasil hoje, ele tem, em termos assim, relativos, é o que tem mais cirurgia estética. Em termos absolutos, perde para os Estados Unidos devido ao volume de lá, mas em termos relativos, hoje o Brasil é um grande expoente internacional. E com relação a esse cirurgião que você citou, é até divertido, mas levando para o lado ético, é totalmente inaceitável a exposição dos pacientes que ele faz. Na medicina hoje, mesmo com a mídia, você não pode jamais expor a identidade de um paciente, nem se for com a autorização dele. Então, o paciente ele jamais pode ser exposto numa televisão ou foto de pré e pós-operatório, porque o ato médico é um ato sagrado. Claro. Então, ele não permite que seja divulgado como está sendo feito. Pode ser até informativo para os leigos que vão, inclusive, ver o transoperatório. Tem muitos pacientes que chegam: doutor, eu vi na televisão aquele nariz todo desmontado, aquela mama toda, é daquele jeito mesmo. Então eu tenho que explicar e dizer. Agora, realmente, na parte ética, não podemos expor desse jeito. Porque ele, inclusive, expõe a família dele, ele, né? É um reality show que realmente foge as preocupações, né, da família. É aquela, né, coisa do grande Big Brother, né? Que você tem a exposição, lógico que tudo é ditado, mas que, na minha opinião, pode ser atrativo, mas que não é correto.